Por gentileza, abra comigo João, Evangelho de João, capítulo 1. Leremos do versículo 35 em diante. Ok. Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo o versículo 35, que diz: No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta da hora 10ª, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: Siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Versículo 45. Felipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu: Eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, junto com os meus irmãos, e eu quero pedir, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra aos corações dos meus irmãos. Que aquilo que eu falar, Deus, o Senhor possa estar, Senhor Deus, multiplicando essa palavra, transformando essa palavra, de maneira que essa palavra encontre corações sedentos pela Sua presença, pela Sua palavra, e que essas pessoas sejam transformadas. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a compartilhar, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite é seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Nós estamos aí nessa série, né, Jesus. Hoje é o quarto sermão de uma série longa a respeito de Jesus. Nós vamos aprender bastante sobre Jesus. E é interessante esse tema de hoje, mas eu quero, junto com os irmãos, relembrar aqui, né, o que nós aprendemos alguns domingos atrás. No primeiro domingo nós falamos sobre Jesus, o Verbo encarnado, Deus que se fez homem, desceu sobre a face da terra, chegou no tempo do ser humano para conversar com nós, para alcançar, para trazer a salvação a nós. Falamos da semana passada a respeito de João Batista, também, queridos irmãos, no último sermão sobre João Batista, que ele era a testemunha de Cristo.
Lembrando que Jesus disse que ele, entre os homens viventes, não havia ninguém maior do que João Batista, porque ele era a testemunha, a voz que clamava no deserto. E nós aprendemos algumas coisas importantes com João Batista, algumas coisas bem interessantes. A primeira, nós aprendemos sobre a nossa responsabilidade. Cada um de nós temos uma responsabilidade de sermos testemunhas. Nós fomos criados para isso. A nossa existência deve a isso. O Catecismo Maior de Westminster faz uma pergunta muito conhecida, né? Qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como nós glorificamos a Deus? Testemunhando daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, meus irmãos, ele deixou isso bem claro, porque ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, dizendo: olha, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A segunda lição que nós aprendemos com João Batista foi que sobre a postura dele, que uma boa testemunha sabe quem ela é e quem ela não é. João Batista sabia que ele não era o Cristo. João Batista sabia que ele não era Elias. Ele sabia que ele era a voz que clamava no deserto. Apenas, ele tinha uma missão, e essa era a missão dele. A terceira lição que nós aprendemos com João Batista é que João Batista tinha uma mensagem muito bem definida. A mensagem era que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não falava de si próprio, ele falava apenas daquele a quem estava anunciando, o Filho de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos trabalhar esse tema, seguir a Cristo. Esse tema é tão importante, pois ele faz parte do DNA do cristão. Eu acredito, meus irmãos, que seja importante nós definirmos primeiramente, para entrar nesse tema, o que significa ser um seguidor de alguém, o que significa seguir, e quais as características desse seguidor de Cristo. São duas coisas importantes que nós precisamos trabalhar nessa noite, antes de ter um resumo geral daquilo que o texto está nos dizendo. O dicionário define seguidor como alguém que vai atrás, na companhia de, ou então alguém que segue o mesmo ritmo da pessoa. Hoje em dia, meus irmãos, com o advento das redes sociais, essa palavra seguir, ela perdeu muito o seu sentido e a sua propriedade, porque hoje você é convidado a seguir alguém no Instagram, você é convidado a seguir as pessoas no YouTube, no Facebook, e não necessariamente quer dizer que essas pessoas que lhe seguem, elas andam no mesmo ritmo ou pensam da mesma forma, e isso acaba trazendo aí um prejuízo, essa palavra seguir. Mas quando nós falamos em seguir a Cristo, nós estamos falando da perspectiva do discipulado, de caminhar bem de perto, de ser aluno, de obter ali um aprendizado. Quando nós nos referimos ao discipulado, meus irmãos, estamos falando de andar no mesmo ritmo, da mesma forma, pensar as mesmas coisas, ter o mesmo foco, viver da mesma maneira, ser um imitador daquele que você se propõe a seguir. E diante disso, queridos irmãos, é muito comum nós vemos os irmãos, muitos cristãos, fazendo essa confusão, achando que seguir a Cristo é frequentar uma igreja, é guardar uma doutrina aqui e acolá, isso é seguir a Cristo. Não, seguir a Cristo é muito mais do que isso. Seguir a Cristo é parecer com Cristo, é imitá-lo em todas as áreas da sua vida, é ter um estilo de vida, meus irmãos, e a própria convicção que o apóstolo Paulo teve ao dizer, meus irmãos, ali em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, dizendo, capítulo 11, versículo 1, dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essa palavra não foi uma palavra isolada de Paulo, não foi apenas uma emoção que ele falou ali naquele momento, não, ele tinha convicção disso. Tanto é que ele repete ela em Filipenses 3,17, dizendo: olha, sede também meus imitadores, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo estava dizendo: olha, me imite, que eu sou um imitador de Cristo. E ainda em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz: olha, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então o apóstolo Paulo tinha essa convicção, ele era um seguidor de Cristo, e ele andava nos passos do mestre, do seguidor.
E mais tarde, ele diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, ok? Então, meus irmãos, seguir a Cristo exige de cada um de nós uma maior intimidade, um maior comprometimento com a verdade que é Cristo, com o reino de Cristo e com a sua palavra. Por isso eu quero deixar aqui, meus irmãos, algumas características de um seguidor de Cristo, e espero que juntos nós possamos crescer nessa caminhada de seguir o Mestre, de imitá-lo na nossa vida cristã. A primeira coisa, meus irmãos, é que envolve um seguidor de Cristo, é que envolve estar com Ele. Versículo 37, lá de João, se você está com a tua Bíblia aberta ainda, João capítulo 1, versículo 37, diz, olha, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus, e voltando Jesus para os 2 que o seguiam, perguntou-lhe, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, onde estás hospedados? E ele respondeu, venham e verão. E então foram por volta da hora 10ª, e viram onde ele estava, e hospedaram com ele aquele dia. Meus irmãos, esses 2 discípulos, com esta pergunta, onde estás hospedados, estava sinalizando que eles queriam ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, queriam conhecer aquele novo mestre, e não tem como nós conhecermos uma pessoa sem estarmos com ela, sem gastarmos tempo com ela. E quando você convida alguém para a sua casa, meus irmãos, ou você já conhece a pessoa e quer ali aprofundar o relacionamento, ou você quer desenvolver um relacionamento com alguém, você convida para a sua casa, convida para um café, para um almoço, e você vai desenvolvendo, né, esse relacionamento. A nossa casa é um lugar de refúgio, de aconchego. Nós não chamamos qualquer pessoa para as nossas casas. Jesus convida eles para ficarem com Ele. Jesus também tinha esse desejo. Para Jesus, seus seguidores devem estar com Ele. E aqueles discípulos sabiam que para conhecer as lições daquele mestre, precisavam de tempo para aprender. Porque não tem como você seguir alguém, ser imitador de alguém, sem você intensificar de maneira preposital, meus irmãos, uma comunhão. E eles deram um passo pensado, dizendo, Jesus, onde você mora? Eles estavam dizendo, Jesus, podemos ficar contigo? Podemos passar um tempo contigo? E meus irmãos, a intimidade com Deus faz parte hoje do discipulado, dessa caminhada de seguir a Jesus. Não tem como você ser um discípulo de Jesus e estar alheio ao seu discipulador, ao seu mestre. Quanto mais profundo você desenvolver essa caminhada, essa intimidade com o seu mestre, mais parecido com ele você vai estar. Seguir a Cristo, meus irmãos, envolve estar com Ele, envolve buscá-lo todas as manhãs, envolve desenvolver essa intimidade, envolve gastar tempo na presença dEle, conhecer a sua palavra, envolve ter relacionamento com Ele através da oração. E aquele que está com Deus, desfruta da sua presença, contempla a sua beleza, a sua grandeza e a sua bondade. A vontade de Deus é que os seus discípulos estejam com Ele. Quando ele fala lá em Marcos capítulo 3, versículo 14, ele diz que ele nomeou os 12 para estarem com Ele. Jesus está dizendo essa noite, para mim e para você, se você quer ser um seguidor de Cristo, venha e veja aonde eu moro. Venha estar comigo. A segunda coisa, meus irmãos, que o texto me ensina é que um seguidor de Cristo envolve aprender dele. Não é só estar com ele, mas estar aberto para os seus ensinamentos. No versículo 46, meus irmãos, olha ali na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 46, diz, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Dois aspectos importantes aqui eu quero ressaltar, meus irmãos. O primeiro aspecto é que um bom discípulo, um bom seguidor é aquele que se deixa ser ensinado. É aquele que aprende, que suga o máximo daquele que está ensinando.
Seguir a Cristo, meus irmãos, é absorver tudo aquilo que Ele nos ensina. Ele é a fonte da água viva, meus irmãos. João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: quem beber desta água terá sede outra vez. Água humana, né? Água, sabedoria humana, cognitiva, natural. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, a água espiritual, a sabedoria, o ensinamento espiritual, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus é a fonte de água viva. A nossa vida depende dele. A nossa vida está em suas mãos. Nós vivemos para ele e não vivemos sem ele. Ele é uma fonte de vida abundante. Essa água é límpida, essa água é inesgotável, essa água, meus irmãos, ela flui de maneira abundante. Seguir a Cristo é beber dessa fonte, queridos irmãos. A Bíblia diz que quem nele crê tem uma fonte a jorrar na vida eterna, que nunca essa pessoa mais terá sede. É por isso que Jesus, em Mateus, nos convida a aprender dele. Lá diz, Mateus capítulo 11, versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Esse é o convite de Jesus estendido a todos os seus discípulos, a todos os seus seguidores e a todos aqueles que estão nele, devem aprender dele. Meus irmãos, a aprendizagem, ela é necessária para a vida cristã. Aprender leva ao crescimento espiritual, aprender leva ao crescimento intelectual, aprender leva ao crescimento moral. A aprendizagem, meus irmãos, é bom em qualquer aspecto. No entanto, eu quero fazer aqui uma ressalva, um alerta. Devemos aprender sim, mas precisamos ter alguns cuidados em aprender. O discípulo de Cristo, o seguidor de Cristo, ele aprende de Cristo. Isso está muito claro em suas palavras. É um alerta importante que eu faço nos dias de hoje, porque hoje temos muitas fontes de aprendizagem diferente. Por isso devemos perguntar de quem nós estamos aprendendo, quem é o nosso mentor, qual e quem está sendo a fonte do nosso conhecimento. Meus irmãos, a nossa resposta deve ser Cristo. Ele é a fonte do nosso conhecimento. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão usando como fonte do cristianismo, de seguir a Cristo, livros, pastores e pastoras, teólogos, cantores, coaches, e estão deixando a Bíblia de lado, e por conta disso, essa geração é a geração mais superficial no relacionamento a Cristo. Queridos irmãos, e muitos por conta disso acabam afastando da fonte da vida, dentro da própria casa do seu Deus. Cabe aqui uma repreensão de Jeremias ao povo de Judá, lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, porque diz o texto: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Judá, queridos irmãos, foi abandonando o manancial das águas vivas, e essa rejeição foi algo lento, moroso, imperceptível. Foi um esquecimento despercebido aqui, foi alguma coisa errada ali, não confessada, não tratada. Judá foi cedendo de pouquinho em pouquinho, não falando de Deus aos seus filhos, levando um animalzinho impuro, imperfeito para o sacrifício, realizando cultos vazios de adoração a Deus, sem nenhum sentido espiritual, vivendo de aparência. Esqueceram das ofertas alçadas ao templo, esqueceram dos pobres, dos necessitados, e começaram então a praticar a prostituição cultual, e eles foram abandonando o seu Deus, o manancial de águas vivas. E eis aí o perigo, meus irmãos, de sermos seduzidos por algo artificial. Israel deixou-se ser seduzidos por ídolos. E infelizmente, queridos irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas querem uma religião que custe menos, que nos custe menos, que nos dê mais liberdade e que não nos cobre tanto. Queremos ser livres como aqueles povos pagãos eram livres.
Muitos querem fazer conforme a sua própria vontade, sem se sentir feridos na sua própria consciência. Mas, irmãos, cisternas rotas é uma maneira humana de satisfazer as nossas necessidades espirituais. Cisternas são apenas poços com água acumulada, água parada, mas o nosso Deus é o Deus da fonte de jorrar a água viva. Ele é a fonte, a única fonte verdadeira. O segundo aspecto dentro desse tema de aprender, é que sempre aprenderemos algo novo, meus irmãos, e vivo ao lado do Senhor. Meus irmãos, ser um seguidor de Cristo é estar aberto para os novos ensinamentos, é estar aberto para algo novo de Deus em nossas vidas. Nós vemos aqui Natanael se mostrando bem cético sobre o que haveria de vir da cidade de Nazaré. Ele aprendeu assim, ensinaram o que poderá vir de Nazaré. Eu fiquei pensando, por que será que essa cidade tinha uma má reputação? Fui dar uma pesquisada e vi que Nazaré era uma cidade sem importância alguma aos olhos daqueles homens daquela época. Sequer era contada como uma verdadeira cidade, era mais como considerada uma aldeia, um ajuntamento de famílias pobres, sem importância alguma. Então essas pessoas aqui, meus irmãos, passavam por lá, nem sequer notavam Nazaré pelo caminho. No entanto, aquele lugar insignificante aos olhos dos homens foi escolhido por Deus para abrigar o mais importante ser que pisou na face da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o fato, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos fechamos para aquilo que aprendemos, naquilo que aprendemos, e achamos que certas coisas são imutáveis. Nós aprendemos assim e é assim e pronto, não estamos dispostos a aprender coisas novas. O Deus que servimos, meus irmãos, Ele é um Deus de coisas novas todos os dias. O texto de Isaías 43, 18, 19 diz: não vos lembrei das coisas do passado, ou seja, está pensando nas coisas do passado, não considereis as antigas, eis que faço coisas novas. Agora está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Vou ler de volta esse texto aqui. Não vos lembreis de coisas passadas, nem considereis as antigas? Eis que faço uma coisa nova. Ainda Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda, mas a sua obra, meus irmãos, ela está em constante transformação. O texto de Tiago 1,17 diz: olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há nem mudança, nem sombra e variação. Ele realmente não muda, Ele não é homem para que minta, mas esse Deus, a sua obra, está em constante transformação. Deus tem a sua multiforme graça de agir em todas as situações, e às vezes nós nos prendemos e queremos prender Deus também numa caixinha. Queremos prender Deus na caixinha da teologia, queremos prender Deus na caixinha da tradição, na caixinha da moralidade. Mas, queridos irmãos, Deus é muito maior do que tudo isso, maior do que qualquer coisa que queiramos aprisioná-lo, enquadrá-lo. Deus olha de cima para essas coisas, não de dentro dessas coisas. Eu acho, meus irmãos, que é muita soberba, é uma soberba tão grande imaginarmos que alguém pode destrinchar Deus, saber toda a revelação de Deus através do estudo da teologia. Os teólogos, eles captaram apenas parte da revelação de Deus, cada um pedacinho, ninguém obteve a porção completa da revelação, meus irmãos. Quando você vai ler Ulrico Zwingli, que foi um pai da tradição reformada, você aprende algumas coisas sobre Deus. Você vai ler Lutero, você aprende outras coisas sobre Deus. Vai ler Calvino, você aprende mais algumas coisas sobre Deus. E assim é o agir de Deus, meus irmãos. Mas infelizmente muitos seguidores de Jesus permanecem fechados, preconceituosos como Natanael, e perdem a verdadeira revelação. Os próprios fariseus da época de Jesus, que conheciam a teologia da época, rejeitaram o Filho de Deus, porque na sua compreensão teológica, o Filho de Deus haveria de vir, meus irmãos, não como um carpinteiro, não como alguém desqualificado, mas alguém, um guerreiro que poderia livrá-los das mãos de Roma.
e crucificaram o Deus encarnado por conta da sua ignorância teológica. Muitas vezes nos prendemos, meus irmãos, a teologias humanas, e às vezes nos prendemos em dogmas e doutrinas, mas eu quero te dizer, queridos irmãos, que Deus é maior do que dogmas, Deus é maior que as doutrinas, Deus, meus irmãos, é maior que a igreja, que a placa denominacional, Ele é maior que a teologia. Deus é maior, e aqui desculpe meus irmãos, que Armínio, Deus é maior que Calvino, Deus é maior e age além dessas coisas. O discípulo que segue a Cristo tem que estar aberto ao aprendizado que Deus traz através do seu Espírito Santo por meio da sua palavra. Quando ele fala no texto que eis que faço nova todas as coisas, aqui meus irmãos, o tempo verbal é presente. Ele não está dizendo, olha, eis que eu fiz, não, ele está dizendo, eis que eu faço. Poderia ser traduzido, estou fazendo nova todas as coisas. Então, nós precisamos estar atentos ao agir de Deus, aprender com Ele, no decorrer da nossa caminhada cristã, aprender através da sua palavra. Natanael expressou esse preconceito da cidade de Nazaré, mas ele estava aberto aos novos ensinamentos. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele declarou ali no versículo 49, mestre, tu és o Filho de Deus, é o Rei de Israel. É isso que nós precisamos, estar aberto para os novos ensinamentos do Mestre. Aprendizado sobre Jesus não envolve simplesmente acúmulo de conhecimento, já que a intenção de Deus também, meus irmãos, é que nosso conhecimento seja experimental. É as duas coisas, nada, nenhuma nem outra, é os dois. Logo devemos provar de Deus no dia a dia, o agir de Deus, o caminhar de Deus, a revelação de Deus na palavra, aquilo que Deus está trazendo na sua palavra. Coisas novas para os nossos corações. Seguir a Cristo, meus irmãos, envolve fazer outros seguidores. O primeiro, versículo 41, o primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão. Ele disse, achamos o Messias, isto é Cristo, e ele o levou a Jesus. 3 aspectos importantes aqui, meus irmãos. O primeiro é que devemos falar de Cristo incessantemente, indiscriminadamente. Seguir a Cristo envolve a gente falar das nossas experiências de Deus, com Deus, a outros. Envolve evangelizarmos as pessoas com as boas novas da fé, da salvação. Irmãos, discípulos fazem discípulos, e esse é o principal intuito do seguidor de Cristo, de proclamar o Evangelho àqueles que estão nas trevas. No decorrer do texto, nós vemos João Batista fazendo seguidores, mas ele não fazia seguidores para si próprio, mas estava pregando o reino dos céus a todas aquelas pessoas. Não tinha um perfil de público para ele estava pregando para os fariseus, para o povo, para os estrangeiros, todos que estivessem ao seu redor estavam ouvindo a mensagem. O texto relata, meus irmãos, que a primeira atitude de André foi ir ao encontro de alguém falando sobre o Messias. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele levou essa pessoa a Jesus. Meus irmãos, o seguidor de Jesus, ele é testemunha de Cristo. O seguidor de Cristo, ele tem um ardor pelas almas, assim como o seu mestre. De 1 Timóteo 2, 3, 4, o apóstolo Paulo diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que falemos, que preguemos, que todos saibam da sua mensagem, a mensagem de amor, de fé, de salvação. O segundo aspecto aqui, meus irmãos, a respeito desse texto, é que o relato nos mostra que você deve falar de Jesus para aqueles que são da sua casa. O texto diz que a primeira pessoa, meus irmãos, com quem André compartilhou a respeito do Messias foi o seu irmão Simão. Queridos, nós precisamos falar de Jesus para aqueles que amamos, para os nossos parentes, entes queridos. Eles devem ser o principal alvo da nossa mensagem sobre Jesus. Eu sei que existem muitas complexidades de testemunhar, meus irmãos, dentro de casa. O próprio Senhor Jesus sentiu isso na pele, mas nós não podemos nos deixar de se esforçar em ganhar o mundo inteiro, mas também ganhar os nossos entes queridos, porque não podemos ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa.
É importante nós falarmos de Jesus para os nossos entes queridos, para aqueles que são amigos mais chegados do que irmãos, no caso aqui de Filipe e Natanael. Devemos chorar aos pés de Jesus, clamando pela salvação dessas almas. Eles precisam saber que são importantes para Jesus, então também precisam saber que são importantes para nós. O terceiro aspecto, meus irmãos, dessa mensagem é que a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, porque André chegou e disse: olha, achamos quem? O Messias, isto é, Cristo. Essa é a mensagem é Cristo. Não devemos falar de nós mesmos, não devemos falar, meus irmãos, de doutrina, não devemos falar de teologia, devemos apenas falar de Cristo. Essa é a principal mensagem, aquilo que Cristo é em nossas vidas e o que Ele fez em nossas vidas. Filipe fez a mesma coisa com Natanael. Ele proclamou o Cristo. Ele falou para Natanael: olha, achamos aquele que Moisés disse que era o Messias. A nossa mensagem tem que ser Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou e nos ensinou, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me pus saber entre vós, senão Jesus Cristo, o crucificado. No compartilhar da mensagem, às vezes, você vai ter a mesma experiência que Filipe teve com Natanael, né? Ele foi falar lá: olha, achamos o Messias, e ele disse: pode vir alguém, alguma coisa boa de Nazaré. Mas ele fez algo muito importante que nós devemos também fazer, meus irmãos. Filipe, ele não tentou abrandar a mensagem, explicar a mensagem, para que Natanael cresce. Ele não ficou floreando a mensagem, mudando ela, diminuindo, ajustando alguma coisa, para que Natanael fosse lá, então amasse a Jesus e gostasse de Jesus, e fosse para Jesus. Não, meus irmãos. Ele disse: olha, venha e veja. Filipe sabia que não é por argumentação humana, não. Diante da resposta de Natanael, ele disse: olha, não é palavra eloquente, não é o muito falar que faz a revelação, que traz a revelação de Deus ao coração das pessoas. Venha e veja. 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: olha, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder, que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Venha e veja. É assim que simplesmente devemos falar daquilo que Jesus tem feito. Você quer? Venha experimentar você também. O Espírito Santo, meus irmãos, é que faz a obra no coração das pessoas, dos nossos entes queridos. Em João 16:8 diz: olha, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Apenas pregue a palavra. E eu queria encerrar, meus irmãos, dizendo que Deus escolheu você para segui-lo. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, a partir do versículo 26, ele escreve que Deus escolheu as coisas simples desse mundo, Deus escolheu as coisas débeis desse mundo, Deus escolheu as coisas tolas, e assim ele foi discorrendo, né? Pouco foram os escolhidos que são de nobre nascimento, ele disse. Meus irmãos, nós, grande parte dos cristãos, somos essas pessoas, os débeis, os tolos, os fracos, os de não nobre nascimento, mas mesmo assim, fomos escolhidos e acolhidos por Deus, para através da nossa insignificância, sermos instrumentos da sua graça e do seu poder. E Ele quer, meus irmãos, deixar transparecer a sua glória, através da nossa pequenez. Deus escolheu os fracos, Deus escolheu os limitados, Deus escolheu os insignificantes para serem instrumentos de poder e salvação para outras pessoas, e essas pessoas sou eu e você, e Deus escolhe e chama você essa noite para segui-lo também, bem de perto. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela sua palavra.
Nos ajuda, Deus, a sermos seguidores de Cristo, Senhor. De verdade, ó Pai. Não apenas de palavras, não apenas na nossa compreensão teológica, não apenas, ó Pai, na demonstração exterior, mas, Deus, de maneira verdadeira no coração, Senhor. Que possamos segui-lo, Senhor, imitá-lo na nossa postura, nas nossas decisões, no nosso caminhar, Deus. Que tudo possa, Senhor Deus, ser motivo de glorificar o Teu nome, Deus. Nos abençoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, faça dessa igreja homens e mulheres seguidores de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.